O que o medo tem a ver com a ansiedade? Esse é o nosso tema de hoje, o tema da nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre o que o medo ele tem a ver com essa ansiedade que você sente, essa ansiedade que muitas vezes te paralisa. Eu sou Cibele Azevedo e ajudo mulheres a vencerem a ansiedade à luz da fé católica. Então, eu já vou te passar o roteiro aqui do nosso encontro de hoje. Primeiro, claro, vamos iniciar com uma oração. Vamos ler a palavra em Filipenses 4, do 4 ao 7. Então, você já pode pegar a sua Bíblia. Vamos ler juntas a palavra, se você quiser, é claro. Vamos conversar sobre a ansiedade, a relação do medo e a ansiedade, trazendo aí para você conhecimento, levando a razão, a luz da fé, é claro, né? Depois nós vamos fazer uma pequena oração e para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer uma meditação com a oração. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. E se você ainda não me segue aqui no canal do Instagram ou no YouTube, eu te convido a curtir essa live, a compartilhar e a comentar também. Deixa eu cumprimentar você que está chegando agora. Jaque, boa noite, seja bem-vinda. Efigênia, boa noite, seja bem-vinda. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Josi, boa noite, seja bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. E eu vou seguir com o nosso conteúdo. E ao final também, nós vamos conversar um pouquinho. Depois de todo esse nosso roteiro que eu passei para você, nós vamos conversar um pouquinho, ok? Mas, como você sabe que é importantíssimo trazer a presença do Espírito Santo aqui, para quê? Para que tudo que eu vou falar e tudo que nós vamos ouvir, porque eu também ouço, né? Seja à luz da palavra de Deus, seja da forma que Deus deseja que caia no nosso coração, ok? E que esse nosso encontro possa ajudar você, um passinho que seja, algo mínimo, mas que você vença a ansiedade à luz da fé católica através de pequenos passos, não é? Ou também Deus sabe de todas as coisas, Ele pode, num estralar de dedos, como diz, mudar toda a sua história, não é verdade? E eu sei que você sabe disso também. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, nós podemos começar a nossa conversa de hoje. E lembrando, qual foi o convite do nosso tema de hoje? Cibele, o que tem a ver o medo com a minha ansiedade? O que o medo tem a ver com a ansiedade? Eu quero partir do princípio
das emoções. Será que você já assistiu aquele filme Divertidamente? Ele nos ajuda a entender. Se você não assistiu, também não tem problema. Mas é que esse filme, ele traz as emoções. Ele traz as emoções primárias no filme número 1. E no filme número 2, que passou esse ano, 2024, no cinema, ele trouxe a ansiedade, a tão falada, conhecida ansiedade. E partindo do princípio das ansiedades, das emoções, não das ansiedades, das emoções, partindo do princípio das nossas emoções, que é o quê? Como Deus nos fez com as nossas emoções, nós temos as emoções primárias, as primeiras emoções, a base. Por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo. Essas são as emoções primárias, as emoções básicas. E a raiva, né? Lembrando aqui, faltou uma, a raiva. E aí eu te pergunto, pensa comigo. Essas são as emoções primárias. Então, se elas são as primeiras emoções, a partir delas saem outras emoções. Por exemplo, a alegria, ela traz a felicidade, o bem-estar. E você sabe me dizer da onde nasce a ansiedade? Qual é a emoção primária que nasce a ansiedade? Eu vou te dizer, é o medo. Essa é a relação que o medo tem com a ansiedade. Então, a ansiedade, ela nasce através do sentimento, da emoção primária, medo. Então, é normal que quando você sente medo de algo, você sinta ansiedade. Como assim, Cibele? É normal. Porque talvez você até pense assim, eu nem vou falar esse nome ansiedade. Eu não posso dizer que eu estou ansiosa ou que eu sinto ansiedade, porque quando vem na sua mente a palavra ansiedade, parece que já é algo ruim, que ela está trazendo algo ruim. Então, eu nem posso dizer porque eu já vou ser criticada ou eu vou representar algo ruim. Faz sentido? Boa noite, Maria Regina. Isso mesmo, obrigada por responder. O medo. Você que está chegando agora, me conhecendo agora, eu gosto muito de conversar com você. Então, durante a live e até no final nós conseguimos conversar um pouco mais, mas aqui nós vamos conversando como amigas, né? Como irmãs da fé. Bom, então eu estava dizendo sobre a palavra ansiedade, que talvez você tenha até um certo receio de falar que está com ansiedade, porque hoje está um pouco distorcido, tantas coisas são ansiedades, qualquer coisa você diz, qualquer coisa assim, crise de ansiedade, teve uma crise, ou estou muito ansiosa, ela estava ansiosa e fez isso, ela teve um desequilíbrio naquele momento, porque estava ansiosa, então muitas desculpas joga-se na ansiedade, falando, é ansiedade, e aí você nem quer falar mais desse nome, ansiedade. E por que eu estou dizendo tudo isso? É normal. Veja que existe uma diferença entre no que é comum do que é normal. É normal nós termos ansiedade, porque faz parte das nossas emoções e nós sabemos que ela é uma emoção, ela vem da emoção primária do medo, ok? E é normal, Deus nos fez perfeitas. Um exemplo simples. Eu não sei se você dirige, mas um exemplo. Talvez você está dirigindo em uma rodovia
e você começa a andar um pouco mais rápido começa a pegar uma alta velocidade, 110, 120, 150. Será que você vai ficar tranquila? Ou não vai vir uma emoção ali, uma certa ansiedade, um certo medo de precaução? Porque se você não frear, pode perder o desequilíbrio do carro. O meu pai me dizia assim: filha, quando você chegar a 100 por hora no carro, lembre-se do seu pai e do que eu vou te dizer agora. Quando o carro passa de 100 km por hora, se você tiver algum imprevisto, você não vai ter a mesma segurança para manter esse carro firme na estrada. Então, fique atenta. E o que é essa atenção? É a ansiedade. A ansiedade, ela gera um medo, uma preocupação para nos proteger. Não é verdade? O que mais? O que mais que nós podemos dar de exemplo de uma ansiedade que é normal? Coloquei aqui o carro em alta velocidade, né? Deixa eu dar boa noite aqui para a Márcia, que chegou agora. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Então, essa alta velocidade vai dar uma ansiedade, sim, um medo. Uma mulher, nós mulheres, vamos levar ali para o nosso dia a dia. Se eu esqueço uma panela no fogo, será que eu vou ficar tranquila, eu vou sair, não vou tornear, deixa a panela lá, na hora que ela secar, não. Eu vou ter uma certa ansiedade, uma preocupação, de que eu tenho talvez que terminar uma coisa, mas eu preciso desligar aquela panela ou esperar aquela água ferver ali, porque senão eu posso esquecer. Então, a ansiedade, ela vem para nos equilibrar, porque senão nós correríamos muito risco de vida. Tudo bem até aqui? Então, se eu chegar para você e falar assim, meninas queridas, hoje eu fiquei um pouco ansiosa, sabe? Hoje eu fiquei um pouco ansiosa. Eu fui atravessar a rua e veio um carro em alta velocidade e eu fiquei com medo daquele carro. Eu fiquei com medo de ser atropelada. E isso me gerou uma ansiedade. Me deu uma ansiedade, meu coração palpitou, mas isso é normal. O que não seria normal é eu ver um carro vindo em alta velocidade e eu ficar esperando ele, olhando para ele chegar até mim. Isso não é normal. Então, combinado até aqui que a ansiedade, ela é uma emoção secundária do medo e que é normal termos ansiedade para nos defender os nossos, quem nós amamos e cuidarmos da nossa vida e dos nossos também. Combinado até aqui? E a partir de quando que a ansiedade, ela começa a ser uma patologia? Patologia significa uma doença, algo que está te atrapalhando, te incomodando, tirando você da sua rotina, da sua paz, tirando o seu sono, porque ela está exagerada. Quando ela se torna uma patologia, é algo que realmente você não consegue controlar. Então ela se torna uma doença. Mas existe um meio termo ali. Talvez você hoje não esteja diagnosticada com transtorno de ansiedade, mas talvez você já chegou a momentos de crise que você se percebeu, opa, eu não era assim. Está acontecendo alguma coisa. Então, é importante estarmos sempre atentas. Quando essa ansiedade, ela tira você do seu equilíbrio, do seu normal. E aí, lembra do termo normal e comum? Então, é muito comum hoje diagnósticos de ansiedade. É muito comum. E você sabia que o Brasil
é o país mais ansioso do mundo. E mais uma coisa, nós mulheres somos mais acometidas dessa ansiedade que nos prejudica do que os homens. É como se fosse a cada 2 mulheres, um homem. Você sabia disso? Então está muito comum termos ansiedade. Muito comum pessoas que você conhece, alguém da sua família. Eu posso quase apostar ou sugerir que você já ouviu falar de alguém que sofre de ansiedade, que tem esse transtorno ou que sofre de ansiedade. Não é mesmo? Eu já ouvi muitos casos. O meu esposo, ele é professor de karatê. Também é professor de karatê. E ele me relata assim, né? Os jovens, né, alguns alunos, algumas situações que realmente está muito comum essas crises de ansiedade. Veja, é comum, mas aí não é normal termos crises de ansiedade, ok? Já conversamos bastante sobre da onde veio a ansiedade. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Vamos retomar o nosso aprendizado até aqui, então? O que nós aprendemos até aqui? O que nós conversamos? Nós sabemos que a ansiedade é normal. Deus nos fez perfeitas e a ansiedade, ela nasceu de uma emoção primária, que é o medo. E a ansiedade, ela serve para nos deixar em equilíbrio. Senão, nós iríamos fazer coisas perigosíssimas e poderíamos até perder a nossa própria vida sem a precaução devida. E nós tivemos essa precaução devido à ansiedade que tivemos naquele momento, aquele medo, aquela preocupação. Ok? E eu disse para vocês que qual seria o próximo passo? Então, eu vou colocar alguma situação para que te ajude. Se você passa por essa situação, ou já passou por uma situação parecida de ansiedade, através do medo, então, essa ligação da ansiedade com o medo, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso e quero te ajudar a ter autodomínio. O que é autodomínio? Auto. Quando você tiver uma palavra grande, você quebra ela. Autodomínio é o auto de eu me domino. Então, você precisa aprender a se dominar e não deixar que essa ansiedade te domina. Olhando para o medo, em uma situação de medo, veja, eu gosto de trazer esse exemplo. Muitas vezes, quando você olha para uma situação, talvez um gatinho fofinho. Imagina agora, um gatinho fofinho, brincando com aquele rolo de linha. Sempre quando eu lembro de um gatinho fofinho, vem à minha mente aquele gatinho fofinho, peludinho, brincando com um rolinho de linha. Eu sempre lembro dessa imagem. E realmente é um gatinho que está ali brincando com um rolinho de linha. Um gatinho de pelos claros, aquele pelo claro, quase branco, aquele gatinho peludo, que eu não sei agora dizer para você a raça, não sei se é angorá que fala. Boa noite, distribuidora de polpas, eu sei que não é o seu nome, fala o seu nome para nós, seja bem-vinda. Então, esse gatinho peludinho e brincando ali com um rolinho de lã cor-de-rosa. Então, essa é a imagem do meu gatinho. E eu sei que ele está ali, que é um gatinho tão fofinho. Só que o que a ansiedade faz comigo? Faz com você. Quando eu olho esse gatinho tão fofinho, eu não vejo um gatinho. Eu vejo um leão
com os dentes pronto para atacar. É isso que eu vejo. E não adianta você querer explicar para mim, Cibele, calma, não é um leão, é um gatinho. Não é um leão, é um gatinho. Por quê? Porque o que eu estou vendo ali naquele momento é real. Real aonde? Aqui, na minha mente. Então, quando você sofre de ansiedade, hoje, falando do medo, de um medo, esse medo, ele é real. E eu entendo você. É real. Mesmo que não seja algo palpável, mas está aqui na sua mente, esse medo se tornou real. E é por isso que você está com tanto medo. E depois vem as reações do seu corpo. Vem as mãos suando, os pés, as pernas, o coração palpitando. Talvez você treme. Boa noite, Ilma. Boa noite, Mônica. Sejam bem-vindas. Talvez acontece tudo isso no seu corpo. Quando você está vendo esse leão, quando você está vendo esse perigo. É assim ou não é? Fala para mim se é assim ou não. E não adianta vir alguém e falar para você, calma, é exagero da sua parte, não é bem assim, você está exagerando. Não adianta ninguém falar isso para nós, porque na sua mente essa situação se tornou real, então ela é real. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do imaginário. Então, se eu acredito que eu estou vendo um leão ao invés de um gatinho, é isso que eu vou ver, que eu vou sentir. Porque é isso que o meu cérebro entendeu. E diante disso, qual o posicionamento eu convido você a fazer? Quando vem aquele pensamento negativo. A Efigênia aqui compartilhando conosco. É assim mesmo. A Maria Regina, bem assim mesmo. A Maria Regina, meu Deus, né? Então, o que eu gostaria de te convidar? Trazer esse autodomínio. Esse autodomínio. Como? É desafiador? É. Vai ser desconfortável? Sim. Mas se você ficar sofrendo de ansiedade, se você precisar tomar um remédio até ou passar mal, você também não vai sofrer? E aí eu te convido, você que me acompanha há algum tempo, lembra da postura? Primeiro, começou a vir esse pensamento. Parece que eu estou vendo um leão, eu estou começando a ficar com medo. Opa, calma, autodomínio, postura de autodomínio, postura de quem decide que vai vencer essa ansiedade e que venceu essa ansiedade. Postura. E você pode conversar com você mesma. Bom, qual é a probabilidade de realmente ser um leão? Não é um leão. Eu sei que o leão, aqui na minha cidade, acho que nem sei se tem leão aqui. O leão, ele fica lá no zoológico. Então, ele não está aqui. O leão fica lá na selva. Então, deixa eu ver. Qual é a probabilidade de ter um leão aqui? Realmente, eu não lembro de ter um leão aqui na minha cidade ou no meu bairro. Olha só. Olha o alívio. Efigênia. Eu sempre vejo o lado perigoso das coisas. Sim, tudo tem um lado perigoso, mas também tem um outro lado positivo. E aí você precisa ter o autodomínio e concentração. Por exemplo, uma viagem. Eu decidi, combinei com a minha família que vamos viajar de carro. Eu tenho duas opções. Temos duas opções. Eu não vou, porque eu tenho medo de acontecer um acidente na estrada.
É possível que aconteça um acidente na estrada? Sim, é possível. Mas eu confio na proteção de Deus. O meu marido é um bom motorista? Sim, ele é um ótimo motorista. Ele ultrapassa aonde não pode, ele desrespeita as regras de trânsito, ele dirige até 100, 110 no máximo. Sim, meu marido dirige bem. Posso confiar nele, sim. Ah, mas eu não confio no outro. Eu não confio no outro motorista. Mas existe aquela direção defensiva, né? Então, a gente vai procurar ir da melhor maneira possível. Ok? Boa noite, Josiane. Seja bem-vinda. Veja que nessa história, eu trouxe dois formatos. Um medo e um outro que explicou para mim mesma que é possível, sim, fazer uma viagem com tranquilidade e em paz. Que é possível. Ok? Está fazendo sentido até aqui? Então, em resumo, até o momento, o que eu trouxe para você? Trazer essa situação de medo, de perigo, e começar a conversar com você mesma, olhando o perigo de você acontecer tal situação e o benefício. Um exemplo que alguém já me falou. Cibele, eu não consigo sair de casa porque eu tenho medo de ser atropelada. Qual a probabilidade de eu colocar o pé no portão da minha casa e ser atropelada? E acontecer alguma coisa. Tem até uma historinha engraçada. Engraçada assim, né? Mais descontraída nesse sentido. Eu tenho medo que o meu filho saia de casa e quando ele for atravessar a rua, ele escorregar em uma casca de banana, aí ele vai cair no chão e vai vir um caminhão e vai atropelar ele. Olha onde foi a minha preocupação, olha onde foi o meu pensamento. Tá vendo? Como nós podemos exagerar? É possível? É, mas qual a probabilidade? Nós não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo? Maria Regina, tenho medo do futuro, sei nem se vou estar vivo, mas fico pensando. É importante trazer o presente, Maria Regina. É importante sempre olharmos e sermos grata ao presente. E, claro, olhar para o futuro, sabendo que o que nós estamos fazendo hoje vai refletir no futuro. E eu estou me estendendo demais, né? Estou me estendendo bastante, porque são tantos assuntos que dá para falar de muitas coisas. Mas só um adendo aqui, tá bom? Para já irmos para o nosso próximo passo. Se você pensa muita coisa negativa, muitas coisas do futuro, por exemplo, ou até mesmo do passado, mas o medo, se você tem muito medo de alguma coisa, vamos falar medo de acidente, será que você está vendo muitas coisas que te remetem a isso? Porque quando você vê muita coisa, quando você pensa muito, aí você vê, você pensa e você acredita que isso vai acontecer. Eu vejo o telejornal de manhã e teve um acidente de manhã. Ok. No jornal do meio-dia, eles vão falar do mesmo acidente. Mas o meu cérebro, ele vai entender que foi mais um, não foi um. À noite, eu vou assistir o telejornal novamente e vai me passar a mesma reportagem, mas o meu cérebro, ele não sabe que é o mesmo acidente, para ele é mais um. E o que eu estou permitindo que o meu cérebro entenda? É perigoso sair e dirigir. É perigoso sair de carro. Então, talvez, em alguma situação,
o seu cérebro, ele pode estar condicionado a estar acreditando em uma situação de tantas vezes que ele viu. Fica uma sugestão de você assistir, ler coisas que vão trazer sentimentos bons e não medo para você. Ah, Cibele, mas eu nem assisto TV, nem vejo YouTube, nada, mas me vêm esses pensamentos. O seu cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Se você ficar imaginando coisas negativas, ele vai acreditar nessas coisas negativas e você realmente vai acreditar que é perigoso. Mais uma vez, trazer o autodomínio e mudar o pensamento. Simples. Mesmo que no começo você não acredita, mas você muda, tem uma postura e transforme este pensamento negativo em um pensamento positivo. E sempre que você trouxer uma frase negativa e você vai mudar ela para positiva, tire o termo não. Por exemplo, é perigoso sair na rua. É perigoso sair na rua. Vou mudar para o positivo. Não é perigoso sair na rua. Eu só coloquei o não. Não é perigoso sair na rua. Outra informação. O seu cérebro não sabe, não conhece a palavra não. Quando você diz não é perigoso sair na rua, ele está entendendo que é perigoso. É da mesma forma se eu falar para você, não pense em um elefante cor-de-rosa. Você pensou ou não no elefante cor-de-rosa? E qual um exemplo de quando eu mudo essa frase? Então, vamos mudar essa frase de uma forma adequada? Vamos lá? Não, eu tenho medo de sair na rua. Vamos colocar ela de forma positiva? Sair na rua é agradável, é seguro. Eu gosto de sair. Tá vendo como você inverteu? E é assim que eu convido você a ter o autodomínio e conversar com você mesma. E você é capaz, sim. Você é inteligente, você sabe mudar essa frase. E você sempre ir falando e você mesma vai começar a se acalmar. Aí, como eu disse, você tem duas opções. Sempre temos duas opções. Ou você vai se desesperar. Boa noite, Márcia. Boa noite, Joana. Sejam bem-vindas. Ou você vai se desesperar, porque começou a vir um medo que te gerou ansiedade, ou você vai se desesperar, realmente se desesperar, não vai saber o que vai fazer, vai estar tudo escuro, ou você vai... Calma, postura, o que eu estou pensando agora? Calma, vou colocar essa frase no positivo, vai passar. Vou respirar, vai passar. Autodomínio, autocontrole. Já é um início. Ok. E agora eu vou ler um trecho da Bíblia, da palavra. Sempre falo, meu futuro a Deus pertence. A Érica falou assim, tenho, respondeu ali, tenho. A Maria Regina sempre fala, meu futuro a Deus pertence. E que Deus sempre tenha nos dê um futuro muito abençoado e feliz, né? Bom, nós estamos caminhando para o final. Agora, vamos ler a palavra de Deus, porque o meu convite aqui é a luz da palavra de Deus, certo? Vamos fazer uma pequena oração e encerrar com a meditação
da oração. Ok? Então, vamos pegar aqui a palavra em Filipenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Ok? Da carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que o que o Senhor nos diz aqui, né? Alegrai-vos, primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda, veja, não é em uma ou em outra, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E olha a promessa que Deus coloca aqui. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Claro, você vai fazer a sua parte, vai trazer esse raciocínio lógico sobre essa situação. Mas o que Deus nos ensina nessa palavra? Ele pede para sermos alegres, para que não tenhamos medo algum, entregar tudo a Ele. Então, se eu entrego algo a Ele, eu não vou ficar segurando para mim, ou eu estou entregando pela metade. Olha que já gera um alívio. Já gera um alívio, porque se eu tenho algo pesado aqui para carregar, está tão difícil. Está tão difícil essa situação. Senhor, me ajuda a carregar essa situação. Me ajuda a resolver essa situação. E entrega. E aí, neste momento, você entrega essa situação nas mãos de Deus. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Diz para mim se já não fica mais leve. Diz para mim se você, no momento de ansiedade, trazer o autodomínio e entregar essa situação a Deus, entregar de fato. Diz para mim se você não vai começar a se acalmar. Pelo menos eu tenho certeza que não vai aumentar, mas sim diminuir. E uma breve oração aqui, o livro que eu sempre uso para ler as orações com vocês. Orações pela libertação da ansiedade, do Padre Adriano Zandoná. Hoje vou rezar com vocês, vou te convidar a rezar comigo a oração pela cura das causas que geram ansiedade. Querido Deus, quero hoje pedir a tua ajuda para superar e vencer as realidades que em mim geram ansiedade. O Senhor me conhece
e sabe quais são as verdadeiras causas de meus desequilíbrios. Sabe o que está descompensado dentro de mim e quais são as reais causas das minhas agitações. Eu quero agora, Senhor, entregar-te toda a minha história. Peço a tua ajuda para poder me compreender e superar esses desajustes que me fazem sofrer. Entrego-te todos os meus medos e inseguranças, Senhor. Eu entrego-te todas as minhas preocupações em relação ao futuro e tudo aquilo que hoje rouba a minha paz. Preenche, Senhor, todos os vazios da minha história com o teu amor. Eu confio em ti e conto com o auxílio do teu amor. Amém. E como eu me comprometi com você, eu quero te convidar a fazer um breve exercício de meditação com a oração. A meditação que nos ajuda tanto a equilibrar as nossas emoções, a equilibrar aquela ansiedade que veio através do medo do futuro, do medo da doença, da enfermidade, do medo de perder um ente querido. Tantos medos, não é mesmo? Nós lemos a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós sabemos que temos que entregar o convite a entregar a Deus as nossas preocupações. Acabamos de rezar isso também, de entregar a Deus todas as nossas preocupações. Mas talvez ainda, você ainda esteja um pouco pesado aqui, né? Pode estar um pouquinho pesado aqui. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu te convido então a fazermos essa meditação. E como que é essa meditação, Cibele? É uma meditação que através da respiração e do pensamento vai te ajudar a equilibrar todos os seus neurotransmissores, a sua amígdala cerebral, o seu córtex frontal, as suas emoções. E eu quero te convidar neste momento para iniciarmos, que você fique numa posição confortável. Pode ser sentada, se quiser deitar, fique à vontade. É importante que você escute a minha voz. Esteja em uma situação, uma posição confortável neste momento. E vamos olhar agora para a sua respiração. Coloque uma mão sobre o peito e uma mão sobre o abdômen. E perceba como está a sua respiração. Se ela está concentrada mais aqui no tórax, né? Ou no abdômen. Se a sua respiração está ofegante ou está calma. Como está a sua respiração? O ar que entra pelo seu nariz, sai pela boca, como está? E eu te convido agora, se você quiser, a fechar os seus olhos. E na inspiração,
Eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. E na expiração, soltando o ar pela boca, vou contar até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respire fundo. 1, 2, 3, 4. E solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. E solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permaneça com essa respiração. E quando você expirar, traga nessa expiração toda a paz de Deus, toda a ação do Espírito Santo na sua vida que vá preenchendo o seu corpo, a sua mente. E na expiração, deixe ir todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação com o futuro, toda a sua insegurança. Deixe ir. Inspire. 1, 2, 3, 4. E solte, deixando ir toda a tristeza, toda a preocupação, todo o medo, toda a insegurança, toda a rejeição, todo o mal que fizeram a você, todo o trauma do passado. Deixe ir. Inspire e solte. E vá percebendo a sua respiração, o ar entrando pelo seu nariz, soltando esse ar. Perceba o seu corpo neste momento e repita em silêncio: Senhor, eu entrego todas as minhas preocupações a Ti. Senhor, me ajude a me entender, a trazer equilíbrio aonde há desequilíbrio, que eu tenha autodomínio, Senhor, e que a Sua luz, segurando na Sua mão, eu consiga me posicionar da maneira correta e não deixo que essa ansiedade, que esse medo domine a minha vida. Perceba a sua respiração. Sinta a paz de Deus entrando no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Eu te convido agora a trazer 3 motivos de gratidão. Gratidão por este momento agora. Gratidão a Deus por esse dia, por mais um dia, por mais uma possibilidade. Quantas coisas você pode agradecer, não é mesmo? Mas o convite são 3 apenas. Continue respirando fundo e soltando devagar. Pode ir acalmando a sua respiração, sentindo o seu corpo, as suas mãos. Agora vamos falar em silêncio 3 afirmações. 3 afirmações. Eu sou livre em Jesus Cristo. Eu vivo as promessas que Deus tem para mim. Eu sou livre para viver as promessas que Deus tem para mim. Deus me deu inteligência e sabedoria
para eu saber lidar com essa ansiedade que quer me dominar. E para encerrar, eu te convido a tomar uma decisão, um pequeno gesto que te leva ao encontro de todas as coisas que nós falamos hoje. Quando vier a ansiedade, ou não precisa estar ligado à ansiedade, mas uma postura que você vai tomar, de levar amor, de refletir essa paz que você sentiu. Hoje, não sei que horas você pode estar comigo aqui agora, mas talvez você vai ouvir essa live gravada. O que você pode fazer hoje? Quando vier um pensamento negativo, falar uma jaculatória, por exemplo, Senhor, eu entrego a Ti. Ou dizer uma palavra de carinho, de amor a quem você ama. Um movimento novo, um movimento diferente. Pode abrir os olhos quando você sentir a vontade. E nós já estamos encerrando a nossa live de hoje. Se você quiser comentar algo, trazer algo que veio ao seu coração, se você conseguiu viver este momento, essa meditação, ou o que mais te chamou a atenção na nossa conversa hoje, eu gosto muito de te ouvir, eu gostaria muito de ouvir você, de conversar com você, porque isso também me ajuda a entender o que é melhor para eu trazer para você sempre quando nós estamos aqui. Também quero te lembrar que toda terça-feira, agora eu acredito que acertamos um horário, toda terça-feira é dia de terço e nós vamos rezar o terço pela libertação da mente ansiosa, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, se Deus permitir. Então, o nosso encontro aqui nas lives é terço, terça-feira, às 7 horas da manhã. E todas as quintas-feiras, quero trazer para vocês um conhecimento, um aprendizado sobre a ansiedade, sempre encerrando com esse momento de oração e de meditação. O que você achou dessa nossa sistemática? A Efigênia aqui. Nossa, foi muito bom. Eu não estava bem. E você está bem agora, Efigênia? Como você está? Então, se você não estava, então é que agora você está melhor. Graças a Deus, Efigênia. Pela graça de Deus. Fico muito feliz pelo seu feedback. A Jaque. Sempre que assisto, me sinto bem melhor com as suas palavras. Que bênção, Jaque. Fico muito feliz em saber. E continue aqui, que temos muitas coisas para vivermos juntas, né? E como eu disse, o meu objetivo aqui é somar um pouquinho na sua vida. É uma missão, né? É uma missão. Claro, à luz da palavra de Deus. Deus à frente sempre. A Márcia, fico bem quando oro com você. Quanta responsabilidade, hein, meninas? Muita responsabilidade. A Renata, mas é Deus à frente, né? Deus à frente. Por mim, eu não estaria aqui. É pela graça de Deus e por você que disse o seu sim à palavra de Deus. E ouviu e sentiu. Apenas isso. Foi o seu movimento em se permitir ouvir o que Deus tinha para dizer, o que Ele tem a dizer a você. É o seu movimento. A Renata,
Gratidão, Cibele. Era tudo o que eu precisava. Gostei muito. Que bênção, Renata. Eu que agradeço você estar aqui e também dar esse feedback aqui para nós. A Efigênia. Agora estou mais leve. Que bênção. Mexi aqui errado de novo. Maria entrou agora. Boa noite, Maria. A Efigênia. A minha ansiedade me deixa com um peso na cabeça. E me deixa um pouco zonza, olha só. Isso já é um sintoma físico, né, Efigênia? Mas a Efigênia também está na turma do Método Lumen. A Érica, que está aqui, também está. E eu tenho certeza que, como nós conversamos no último encontro, na segunda-feira, é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Um exemplo bem simples de entender. Se eu falar para você assim, meninas, eu preciso perder 4 quilos, então eu vou na academia, tá? Aí eu vou na academia amanhã e depois de amanhã eu vou falar para você que eu já perdi os 4 quilos. Será que isso aconteceu? Não, né? Não é assim que funciona. E com a nossa ansiedade, com a sua ansiedade, eu sinto dizer que também não é bem assim que funciona. É um exercício, né, de autodomínio, um exercício para equilibrar aqui a nossa mente, a amígdala cerebral, né, os neurotransmissores, que traz toda essa ansiedade. Claro que, se Deus quer, Ele cura imediatamente. Nós sabemos disso, o milagre acontece. Mas também pode ser que, em situações, Deus permita passarmos por este momento para que depois dele nós possamos sair mais fortes. Talvez nós precisamos passar por este momento para ter tantos aprendizados e depois, em breve, jorrar, né, bênçãos em abundância para quem está ao seu redor. Tudo tem um para quê na nossa vida, né? A Érica, vou dormir mais leve, que legal, que bênção. Maria Regina, Deus no controle de tudo. Salve Maria, salve Maria. Queridas, gratidão pela presença de vocês. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem rever esse momento quando vocês quiserem. Tem mais 2 orações e meditação, últimos também no Instagram. Tem que você pode clicar, já tem lá. É mais curtinha, né? Que tem a do terço. Tem também outra meditação que está lá. A Renata dizendo aqui. Hoje eu pedi ao Espírito Santo ajuda e vi os seus vídeos. Deus é maravilhoso. Que bênção! Deus é maravilhoso, né, Renata? Deus é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. O propósito que Ele tem para nós aqui. Fico muito feliz em saber, muito feliz. E pela sua presença aqui também. E isso me motiva sempre a continuar aqui com vocês. E por hora, como eu disse, estamos na terça-feira, 7 horas da manhã. E todas as quintas, às 8 horas. Geralmente, 1 hora de live é suficiente, né? Queridas, gratidão, imensamente grata pela presença de vocês. Gratidão também você que vai assistir essa live gravada e ficou até o final. Coloque nos comentários como foi para você, o que você aprendeu, o que você mais gostou. Se foi bom para você, compartilhe com outras mulheres, porque talvez tem muitas pessoas aí que precisam de um momento como esse nosso aqui, tá bem? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, uma ótima noite. E olha aqui, amanhã tem rosário, às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã com o Frei, né? Todos os dias tem com as irmãs, né, do Instituto Hesed, mas amanhã
às 4 horas da manhã tem o rosário com o Frei Gilson, né? Aqui em casa o meu esposo, ele é mais disciplinado em acordar. Eu confesso que é uma coisa que eu preciso vencer, é conseguir acordar cedo. Eu tenho muita dificuldade, mas isso, com a graça de Deus, eu vou conseguir vencer. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Eu que agradeço, Deus abençoe. Efigênia, eu estou sempre falando minha mente e meus pensamentos de Jesus. Está sendo muito bom e me acalma. Parabéns, Efigênia, parabéns. Flores para vocês também, flores para você também, Maria Regina. Agora vamos encerrar. Senão a gente fica aqui, né? Senão vai passando, a gente começa a bater papo aqui, ficamos mais de 1 hora. E eu sei que vocês também têm os seus compromissos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Um grande beijo.